Boa noite, queridos companheiros. Boa noite também aos nossos irmãos que nos assistem à distância. Que a paz do Mestre esteja em nossos corações. Hoje, o título da nossa palestra, do nosso estudo, é Falar de Amor à Beira do Abismo. Parece um tanto paradoxal falarmos de amor à beira do abismo. Nós vamos falar do trauma que muitas vezes nós vivemos e vamos sugerir algumas atitudes que nós temos que tomar para sair sem tanta mágoa, sem tanto sofrer dos embates da vida. Por isso, falar de amor não está funcionando. O que está acontecendo agora? Falar de amor à beira do abismo refere-se àqueles que superam o traumatismo e experimentam muitas vezes um evoluir positivamente que multiplica o gosto pela felicidade e o prazer de viver. O nosso trabalho foi baseado principalmente no livro que deu o nome a este estudo. Vamos checar um pouquinho aqui. Ok. Dr. Boris Cyrulnik, neuropsiquiatra e psicanalista francês, é onde nós vamos basear bastante o nosso estudo. A doutora Allan Kardec, o Livro dos Espíritos e o Evangelho, e a doutora Elizabeth Ross, que foi uma das pioneiras na criação das casas de asilo para aquelas pessoas com doenças terminais. É uma psiquiatra suíça e veio para os Estados Unidos e faleceu no Arizona. Temos também as duas psicólogas, Maria José Neri e Fátima Fontes. Muitas situações na vida nos trazem a sensação de um mal irreparável, geralmente envolvendo perdas ou grandes mudanças. Doenças, uma delas. Muitas vezes nós estamos achando que estamos saudáveis, vamos fazer um exame e saímos com uma notícia que às vezes, num primeiro momento, nos impacta muito grande. Nós todos passamos por isso, com nós mesmos ou com pessoas que nós conhecemos. E de uma hora para outra, essa notícia faz um rebuliço total nas nossas vidas. Morte de alguém é algo que nós temos que aprender a lidar. Uma violência, uma separação, uma mudança de cidade, que às vezes somos obrigados, estamos num lugar e de repente vamos para outro lugar, temos que começar tudo de novo, amigos novos, etc, etc. Perda de um sonho ou ideal, entre outras. Mas a situação mais grave de todas, a mais dolorosa, é a perda de um ente querido. É a sensação que nós temos de que fomos roubados em algo a que tínhamos direito. A dor da perda não pode ser evitada. Claro, nós vamos ter que passar por essa dor. Não tem como nós evitarmos. Mas a maneira que nós vamos encarar isso, essa sim, não é fácil. Por quê? Falar à beira do abismo, as pessoas que estão naquele instante sofrendo, dizem, por que ele não passou com isso, não é com ele? Não, é sim, nós todos temos que generalizar. Acontece com todos nós. E nós, principalmente nós espíritas, que temos a convicção de que existe vida
após a morte e que essa separação é passageira diante da eternidade, isso nos traz um grande conforto. Voltando a falar na doutora Rossi, ela escreveu o seu primeiro livro aqui nos Estados Unidos, que é sobre a morte e o morrer, traduzindo em português. Ela trabalhou muito esse tema e quando ela começou a trabalhar a crença na vida após a morte, ela foi praticamente alijada do meio científico em que ela vivia. Ainda há muito preconceito sobre isso, né? Quando nós falamos sobre a vida após a morte, as pessoas que não são espíritas ainda ficam nessa dúvida. Nós temos provas, temos comprovações que nos levam cada vez mais a ter essa certeza. Mas colocar isso nos outros é muito difícil. E quando isto acontece, nós passamos por processos dolorosos, muito sérios. O primeiro momento, nós temos um choque e uma negação. Nós não queremos acreditar na realidade. Ninguém quer acreditar que aquele fato está se passando conosco. Num segundo momento, vem um sofrimento profundo que nós não temos como mensurar. Depois vem uma sensação de medo. E agora? Eu estou só. Essa pessoa era muito importante para mim. E esse medo fica bastante no nosso ser. Depois vem um processo em que nós entramos com raiva e revolta contra tudo e até contra Deus. Nos revoltamos. Depois nos sentimos culpados. Será que eu podia ter feito alguma coisa para que isso não acontecesse? Será que eu poderia ter agido desta ou daquela maneira? São outros questionamentos que nós vamos enfrentando. Quando esses passos são passados, não vencidos, entra um processo dos mais difíceis, é a depressão. Nesse ponto, é algo muito grave. E nós questionamos, por que eu? Por que ela ou ele? Por que foi acontecer isso comigo? Por que foi acontecer conosco? E nós nos cobrimos desses questionamentos. E aí vem uma fase que complementa a depressão, que é o isolamento. É uma fase crítica. Nós nos isolamos, não queremos falar com ninguém, não queremos ver ninguém. Ficamos perdidos. Achamos que quando a gente se isola, vai a coisa melhorar. Há um desinteresse pelas atividades costumeiras, em função da depressão e do isolamento. Ou então a pessoa começa a ter um sentimento de fuga que redunda no excesso de atividades. A pessoa começa a trabalhar desesperadamente, noite e dia, correndo atrás de tudo e de todos para se ver livre daquilo que ela carrega dentro de si. Chegando mesmo a um ponto de estresse total, e aí esta pessoa adoece. Como administrar isso tudo? Não é fácil. É um processo muito difícil que nós não estamos preparados. A gente precisa, aos pouquinhos, ir trabalhando esse lado. Existe uma palavra empregada pelo Dr. Boris, que se chama resiliência. Resiliência é uma palavra emprestada da física. Por quê? Nós não vamos entrar na física, mas vamos entrar num conceito de resiliência. O que é, afinal de contas, resiliência? É a força de superação que habita em todos nós, após momentos de adversidade. Quando conseguimos nos adaptar e evoluir
positivamente frente à situação. Volta ao tema, como eu disse, falar de amor à beira do abismo. Ele fala disso porque ele não viveu. Nós vamos ver em seguida o que o próprio Dr. Boris passou e sofreu. Não só ele, tantos outros que nós conhecemos que hoje escreve a respeito do tema e que tem também um sério problema nas suas famílias. Quando isto acontece, quando nós conseguimos superar esse trauma, nós começamos então a viver novamente. Começa então um repensar sobre a nossa vida, sobre os nossos valores, e aí nós vamos analisar o que realmente é importante e o que é supérfluo. Eu trouxe a imagem do livro que deu nome ao nosso trabalho de hoje, exatamente para falar um pouco dele, resumir o máximo possível. Ele é um dos maiores expoentes mundiais em teoria e prática da resiliência. Chefe de ensino da Clínica do Apego da Universidade de Toulon e presidente do Observatoire International de la Résilience. Boris foi salvo por uma mulher que o conhecia. Ela o empurrou para dentro de uma ambulância enquanto ele via os pais e familiares serem deportados pela Gestapo para os campos de extermínio. Depois disso, nunca mais os encontrou. Passou por vários abrigos e orfanatos e se tornou ele próprio um grande resiliente. Vencedor na vida, especializou-se em conhecer melhor o comportamento humano, principalmente o dos traumatizados. Então, como eu disse, não é alguém que não passou pelo sofrimento. São essas pessoas e que nós temos que buscar essa força que existe dentro de nós para superar todo e qualquer trauma, como nós citamos há pouco. O seu depoimento, quem for ler depois o livro, serve de ajuda para os grandes feridos na vida. E ele diz o seguinte: quando nós sofremos um desses abalos, se instala em nós uma perda grande de afetividade. E ele completa: é carregar a morte dentro de si. Quando esse trauma é tão grande, é como se nós carregássemos a morte dentro de nós mesmos. Mas acrescenta: todo traumatizado é obrigado a mudar, senão fica morto. Então nós temos que continuar. Muitas vezes vem um sentimento que às vezes, eu estou sendo egoísta. Não, não é isso. Nós temos que mudar, porque nós temos que continuar. Nós não podemos parar. E ele chama de afogados os que ficam submersos sob o trauma. É claro, estão embaixo, né? Só podem resistir ao sofrimento e sobreviver desse modo, porém sem mudança. Eles não mudam, então ele fica afogado. Por que afogado? Porque não tiveram capacidade de usar ou desenvolver a resiliência. Não encontraram alguém ou um meio favorável que os empurrasse por debaixo do trauma para seguir em frente ou saltar em outra direção. Não encontraram alguém. É importante nesse momento nós termos alguém para nos estender a mão. Porque quando nós nos isolamos, muitas vezes os amigos, as pessoas, ele não quer ser incomodado. Mas não é, nós temos que entender que ele precisa ser incomodado, sim, porque ele está sofrendo. E é nesse instante que nós temos que estender-lhe as mãos. Ou um meio favorável. Pode ser um psicólogo,
pode ser um psiquiatra, pode ser um centro espírita, uma igreja, mas nós temos que correr atrás. Dessa maneira, nós temos que sair em outra direção. Ele classifica os que permanecem submetidos ao trauma em 4 grupos segundo seu esquema de apego. O primeiro ele chama de evitativos. Tem medo de exprimir as emoções. Então a pessoa evita tudo. Ela guarda aquilo dentro de si e fica como uma bomba de efeito retardado. Ela quer parecer forte e guarda o sentimento. E aquilo só falta arrebentar o peito do grande traumatizado. Em seguida, ele chama de ambivalentes. Por angústia, agridem quem amam. Isso acontece muito, este fato. Quando acontece um caso na família, um dos traumatizados que adquire esta característica, ele passa a agredir, se é um filho, se é uma filha, se é a esposa, quem estiver no meio. Aquelas pessoas que amam, ele agride. É uma maneira de autodefesa. Os apego-angustiados só se sentem bem aprisionando o objeto de seu amor. Isso a gente lê muito nos livros espíritas, não é? Como acontece isto? Nós aprisionamos aquele objeto do nosso amor e não permitimos que ele alce voos e nós também. E os desorganizados, que estão sempre aflitos e confusos. Quando isto acontece, nós apresentamos uma linguagem corporal própria do grande traumatizado, que vem daqueles traumas que nós falamos, a depressão, o isolamento, etc. E fisicamente, os outros percebem que ele está sofrendo. É como se fosse uma sombra que o traumatizado carrega no mais íntimo do seu ser. É a sombra dos fantasmas soterrados nos cantos sombrios da mente. Esse fantasma fica rondando a nossa mente o tempo todo. E diz o autor, os fantasmas não têm vida autônoma. Precisam da carcaça do ferido para fazer aparecer o sofrimento, que vai parasitar a mente. O acontecimento passado traça no corpo do ferido sombras que os fantasmas transmitem de alma para alma. Então ele passa a ter aquela característica e nós percebemos isso. Puxa, mas como fulano está tão abatido? Né? Porque ele está carregando todo aquele trauma. As pessoas próximas ao ferido sentem à sombra o enigma inquietante que beira a angústia. Quando o trauma obriga a transformação, por causa do colapso que provocou, transforma um dilaceramento em força. Neste instante, nós começamos a emergir. O dilaceramento foi tão grande, mas neste instante começamos a respirar. E aí vem aquela força que nós definimos da resiliência. Nós vamos buscar isso lá no fundinho do nosso ser. Mas todos nós temos. E aí nós começamos, aos poucos, sair daquela situação. Enquanto o trauma não tem sentido, fica-se paralisado, aturdido, embaralhado por um turbilhão de informações contrárias que nos tornam incapazes de decidir. Mas, como se obrigado a dar um sentido aos fatos e objetos que nos falam, temos um meio de iluminar a neblina provocada por um trauma, que é o relato. Pela sucessão dos relatos, opera-se um trabalho de religação. Então, o traumatizado daqueles dias, daquele momento, ele começa a falar.
E à medida que ele começa a falar sobre o acontecido, ele começa aos poucos a se libertar. Aos pouquinhos vai saindo daquela crise em que ele entrou. E é interessante isso. No trabalho passado que nós tivemos aqui, tivemos conversando com um casal que havia perdido a filha num acidente no Brasil, e ele estava aqui recente. E nós não nos conhecíamos. No primeiro instante em que nós começamos a conversar, a primeira coisa que veio foi logo ele relatar o problema. Aqui está o relato. E ele vai relatando, e aquilo vai desafogando ele. À medida que ele começa a entender a situação. E aí, nos grandes resilientes, compartilhar o trabalho de religação pelos sucessivos relatos constitui um projeto necessário à conquista de um sentido, que é a felicidade. Consequentemente, usufruir as oportunidades mais significativas que surgem em seu horizonte. A ética da obra e da vida de Cyrulnik é indispensável a todos, aqueles que quiserem depois se aprofundar e ler. É uma ética de luta contra o enclausuramento, uma recusa da resignação à fatalidade de um destino de vítima. Surge assim um sentimento de liberação, um apetite pela vida, pelo tempo que resta para aproveitá-la. E a oportunidade para darmos um novo sentido à vida. E agora? E como dar sentido à vida? Tem tantas e tantas maneiras. Nós citamos algumas, mas nós temos que buscar outras para que a nossa vida continue. Uma delas é uma questão que diz o seguinte: para o que quero viver hoje, amanhã e depois? Então o traumatizado, ele tem que se perguntar: para o que quero viver hoje? Para o que quero viver amanhã, o depois? Outra questão: com o que já sonhei, mas desisti de lutar? Muitas vezes essa oportunidade acontece. Outro dia eu estava assistindo uma reportagem de uma senhora com quase 70 anos, e ela tinha uma vontade imensa de fazer esqui aquático, uma coisa assim, não lembro bem. E ela nunca teve oportunidade. E hoje, depois já viúva, os netos criados, filhos e netos criados, ela viaja, faz um viajão enorme e vai realizar o sonho que estava guardado lá dentro dela. E quantos sonhos nós temos também, né? Que muitas vezes nós guardamos e não lutamos para realizá-los. Outro questionamento: quero ampliar os raios de minha satisfação para auxiliar os outros a se beneficiarem com o que dá sentido à minha vida? É muito importante esta questão. Quero ampliar os raios de minha satisfação para auxiliar os outros? É importante isso. Eu estou dando sentido à minha vida, eu estou superando um trauma e eu posso contribuir para que os outros também entendam isso. Esse caminho de dar sentido à minha vida só passa por mim ou inclui outros? É outra questão. Nesses momentos de crise, desenvolver a criatividade e a partilha em tempos de desânimo é algo importantíssimo. Com pequenas ações e generosidade, coisas simples, nós podemos fazer para o nosso próximo, seja no hospital, seja numa casa espírita, numa igreja, mas nós podemos desenvolver ações e realizar pequenas generosidades. Podemos também trazer para nós algumas atenções básicas que estavam descuidadas. Muitas vezes nós
quando isso acontece, ninguém quer comprar mais uma roupa nova, não quer ir a um shopping, ir a um cabeleireiro, mudar de corte de cabelo, porque acha que se for fazer aquilo está ferindo a memória da pessoa. Na verdade, não é isso. Nós temos que dar essa atenção, sim, essa atenção básica para nós. Saudar as pessoas com quem convivemos, um bom dia, uma boa noite, desejando de coração que essas pessoas tenham bons momentos. Agradecer, elogiar, parar para ouvir o outro. Muitas vezes nós perdemos este último elo. Parar para ouvir o outro. Ninguém diz que quase sempre não tenho tempo. As pessoas querem falar, sempre querem falar. A gente convive muito com isso nos centros. É uma necessidade muito grande. E a gente quase não para escutar os outros. Celebrar nosso viver. Quantas vezes nós esquecemos disso? O ar que respiramos, a saúde ou a falta dela, a presença das pessoas em nossa vida, mesmo as que nos fizeram mal, acabaram contribuindo para nosso crescimento e aprendizado. A gente tem que agradecer isso. Mesmo as que nos fizeram mal. Por quê? Porque serviu para uma nova avaliação. Nós vamos crescer com isso. Celebrar nossas vitórias e nossas lutas, as portas que se abrem e se fecham, acreditar que o melhor está por vir, que as tribulações que nos cercam irão nos transformar em pessoas mais resilientes, que dão a volta por cima, mais fortes para lidar com as frustrações e perdas do viver. Se atentarmos para essas propostas, encontraremos um importante sentido na vida. Esse sentido não é outro senão o de viver para aprender. A cada dia nós vamos aprendendo. À medida que a gente vai vivendo, a gente vai tendo lições, a gente vai aprendendo. De viver para crescer e fazer crescer. Para dar sentido a cada fato ordinário ou extraordinário do viver, contribuindo assim para semear elementos de esperança por onde passarmos. Se começarmos a ver a vida de maneira diferente, com maior entendimento, veremos que a morte jamais deve representar sofrimento, mas uma continuação da vida e da evolução. É uma continuação. Nós temos que entender isso. Nós temos que evoluir. Nós espíritas sabemos que nós temos que voltar quantas vezes for possível para a gente ir melhorando. Então tem que existir a morte. A doutrina espírita nos ensina que o desespero e a revolta diante dessa perda podem prejudicar aqueles que partiram. E nós lemos no Livro dos Espíritos, na questão 936, o seguinte: uma dor incessante e desarrazoada o toca penosamente, porque nessa dor excessiva ele vê falta de fé no futuro e de confiança em Deus, e por conseguinte um obstáculo ao adiantamento dos que o choram e talvez a sua reunião com estes. Importante perceber, portanto, os bons momentos que vivemos com esse ente querido. Tentar entender que nada acontece ao acaso. Tudo tem uma finalidade. Que a caminhada foi importante enquanto estivemos juntos. A separação não é o fim. Existe a possibilidade do reencontro. Todos partiremos um dia para o plano espiritual. Porém, lidar com a morte não é nada fácil, porque é conviver com a perda.
como eu disse, nós temos que aprender. Não é fácil. É uma perda irreparável. Mas nós temos que buscar essa força que há entre nós, dentro de nós, para que a gente possa superar, tratar isso de uma maneira mais serena. É muito difícil. Devemos aproveitar, portanto, a presença de nossos entes queridos enquanto estão conosco, demonstrando carinho e amor. Quando esse ente desencarna, lembrar desses bons momentos e ter a certeza de que a perda não é permanente, é apenas transitória. Depende de nós, depende do homem, como diz o Livro dos Espíritos, amenizar seus males e ser tão feliz quanto se pode ser sobre a terra. E Boris diz o seguinte: numa sociedade em que não se pode viver só, ocupar-se dos outros é se proteger. Eu gostaria de compartilhar com vocês um sermão feito pelo reverendo Henry Scott Holland no Domingo de Ramos de 1910. A doutrina espírita já tinha sido lançado o Livro dos Espíritos. E ele então falou o seguinte: a morte não é nada. Eu só me esgueirei até o quarto ao lado. Eu sou eu. Você é você. Seja o que for que tenhamos sido um para o outro, ainda somos. Chame-me pelo meu nome de sempre. Converse comigo daquela forma espontânea que você sempre usou. Não use um tom diferente. Não faça um ar forçado de solenidade ou sofrimento. Ria, como sempre ríamos das brincadeiras que nos divertiam. Brinque, ria, pense em mim, reze por mim. Deixe meu nome ser o nome familiar que sempre foi. Deixe que seja pronunciado sem ênfase, sem um fantasma ou sombra dele. A vida tem todo o significado que sempre teve. É a mesma que sempre foi. Não há absolutamente nenhuma quebra de continuidade. O que é a morte, além de um pequeno acidente? Por que devo ficar fora de seu coração? Só porque estou fora de sua vista? Estou esperando por você. Esse é só um intervalo. Em algum lugar muito perto, virando a esquina, está tudo bem. Muita paz.